Nascido em Santos, estudou audiovisual na FAAP e fez mestrado na Universidade de Navarra, na Espanha. É crítico de cinema, já trabalhou como redator da Bis, editor executivo da Qualis Music Collection e do Portal Paralela, diretor executivo do Jornal da SBT e editor da revista Época. Atualmente, trabalha como diretor da redação da revista Época São Paulo e é crítico de cinema. Nosso convidado de hoje é Celso Masson. Eu sou Marcela Zanetti. E eu sou Ana Luísa Santana e esse é o SPM Entrevista. Celso, após se formar em cinema, de onde surgiu a vontade de estudar jornalismo? A verdade é a seguinte, quando eu comecei na faculdade de jornalismo, quando eu comecei na faculdade de cinema, o mercado para cinema estava muito ruim no Brasil. Era a época do governo Collor, a Embrafilme tinha fechado, as produtoras estavam muito em crise, e eu comecei trabalhando justamente fazendo atendimento ao leitor da revista Bis. Eu já tinha estudado música, eu estudei música na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, e achei que trabalhar, assim, fazer esse trabalho era interessante naquele momento. E fui me apaixonando por jornalismo, por escrever sobre música e cinema. E aí, tendo me formado em cinema, na FAAP, eu já tinha uma certa experiência, né, do tempo que eu trabalhei como estagiário, digamos assim, nas revistas Bis e Sete, que eram revistas irmãs da mesma editora, e eu trabalhava um pouquinho para cada uma. Então, a escrita, assim, o trabalho como jornalista nasceu durante o período da faculdade. Entendi. E depois, como você se tornou crítico? Na prática, na marra. Eu acho que a formação do crítico, ela é um pouco... Não tem uma fórmula, né, para você se tornar crítico. Tem gente que nem estuda jornalismo, ou nem estuda cinema, ou nem estuda música, e mesmo assim consegue se transformar num bom crítico. Porque, no caso de música, ou porque tem um bom ouvido musical, ou porque tem interesse, porque é fuçador, porque ouve tudo, porque vai atrás das novidades. No caso do cinema também é a mesma coisa, porque assiste tudo, porque vai a todos os cineclubes, porque vê as mostras internacionais de cinema, porque acompanha. E isso vai te dando uma bagagem, vai te dando um repertório que você é capaz de assistir um filme e falar, bom, eu tenho o que dizer sobre isso, eu acho que eu sei o que dizer sobre isso. E aí eu acho que a formação do crítico é muito essa do curioso, assim, é diferente da formação do repórter ou de um entrevistador, é uma formação muito assim de quem tem interesse pelo assunto, se informa das mais variadas maneiras, lendo livros, conversando com pessoas, hoje em dia participando de grupos de discussão na internet, e fundamentalmente tendo interesse de acompanhar o que está acontecendo, né? Conhecer o trabalho dos diretores, dos atores, dos produtores. E também tem uma outra coisa que é fundamental para a crítica, que é você acreditar no que você diz. A parte opinativa, que não é contar a história do filme, porque isso ninguém está interessado, mas assim, acho que a crítica, o Fellini tem uma frase sobre crítica que eu acho que é interessante, que é assim, a crítica é colocar um determinado produto cultural no seu devido lugar entre os demais. Mas você acha que você tem conhecimento bastante para fazer isso, você já é um crítico. Você considera imprescindível a sua formação como jornalista para exercer as funções da área, ou o curso foi apenas um auxílio na carreira de jornalismo? Então, a minha formação ela é um pouco diferente, né? Porque eu não estudei jornalismo propriamente. Eu fui aprendendo jornalismo na prática. Hoje em dia eu tenho MTB, mas porque isso é da legislação brasileira, quer dizer, já não existe mais obrigatoriedade do diploma. E eu acabei fazendo esse curso, esse mestrado, esse master em jornalismo para editores, porque eu trabalhava na Editora Abril e eles me ofereceram, eles me pagaram. Não foi nenhuma coisa que eu batalhei por essa formação em jornalismo. Mas eu acho que assim, a formação em cinema, ela foi fundamental para me dar noções de história do cinema, de coisas que eu não teria acesso a isso. Por exemplo, você assistir um filme como Cidadão Kane, na Moviola, junto com um professor de história do cinema, e entender, e poder ir parando, e discutir plano por plano e tal, isso é uma coisa que só sendo espectador ou sendo cinéfilo, você não tem condições de fazer. Então, a formação de cinema, para mim, foi fundamental para desenvolver esse espírito crítico, assim, ter mais base para poder escrever e não falar bobagem, né? Isso é fundamental. O que eu aprendi depois como jornalista, que eu aprendi muito mais com quem eu trabalhei, né, porque o curso de extensão ele foi um curso muito curto, foi só para dar uma finalizada assim, na minha formação, eu aprendi muito com gente muito boa, né? O meu editor na Veja, eu trabalhei na Veja por 7 anos, lá fui crítico de música e de cinema. O meu chefe lá, o João Gabriel de Lima, hoje ele é redator-chefe da Época, meu colega, ele havia sido crítico da Veja, depois ele foi promovido a editor e me contratou.
Nós éramos amigos, somos amigos até hoje. Com ele eu aprendi muito. Depois ele foi diretor de redação da Bravo, ele ficou muitos anos na Bravo e agora ele voltou para a Época. Eu aprendi muito com ele, assim como aprendi muito com o Geraldo Mairinque, que é um jornalista que já faleceu, aprendi muito com o Aki de Souza, que continua na Veja até hoje. Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar com gente que soube me abrir portas, me ensinar, não só mexendo no meu texto, me dando dicas, mas também me indicando o que ler, sabe, livros que seriam importantes para a minha formação. E na faculdade, só para resumir, eu acho que o importante foram as matérias também do ciclo básico, que é o que vocês estão fazendo agora, quer dizer, uma parte fundamental, que é teoria da comunicação, mesmo língua portuguesa, tudo isso vai te dando uma base intelectual para depois você argumentar, né? Celso, como a formação em cinema foi útil para a carreira de jornalista ou até mesmo de editor? Então, acho que de duas maneiras. Uma porque vendo filmes, vendo muitos filmes, eu acho que isso abre sua cabeça, assim, você acaba desenvolvendo mais interesse, porque uma coisa é você se condicionar ao que está sendo exibido no circuito comercial ou mesmo no circuito alternativo. Tem uma outra coisa que eu estudei na FAAP. A FAAP tem uma cinemateca muito boa. Eles fizeram um convênio com o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, e receberam filmes incríveis, assim, filmes que são até difíceis de ver por aí. E de todas as épocas, inclusive da origem do cinema, né? Então, eu acho que isso me abriu para entender muito da linguagem do cinema. Outro dia mesmo eu estava falando sobre o princípio de Zyga-Vertov, que é uma coisa muito técnica, eu não vou me estender aqui, mas é uma coisa assim que isso é importante para depois, quando você assiste um filme, você saber do que se trata, o que o diretor tentou fazer. E muitas citações, eu acho que desenvolver um repertório, assistir muita coisa, assim como ouvir muita coisa quando você é crítico de música, é importante para quando você vai assistir um produto novo, né, um filme novo, você fala, pô, mas isso aí eu já vi, isso aí é uma citação de tal cena, ou então, isso pode ser até um plágio, no caso de música, isso aí eu já... Tem uma matéria que eu fiz na Veja, quando eu estava lá, mostrando que a introdução do hino nacional é um plágio de uma música do padre José Maurício Nunes Garcia, que é um compositor do barroco mineiro, e que, enfim, tinha feito aquilo antes do Dom Pedro. Mas, enfim, eu acho que o importante é você ter acesso a coisas que no seu dia a dia você não teria. Acho que isso é fundamental e te abre muitos horizontes mesmo, dá uma perspectiva diferente. No caso da história do cinema, as coisas foram acontecendo, não é por acaso, assim, um quis fazer um filme assim, outro fez assim, tinha todas as limitações técnicas. A gente tem que lembrar que o cinema, primeiro, não era sonoro, segundo, era preto e branco. Imagina uma pessoa entrar no cinema naquela ocasião, naquela época, e assistir um filme que não era nem colorido e não tinha áudio. E ainda assim ficar extasiado com aquilo que estava vendo, porque realmente era uma linguagem muito impressionante e muito nova, foi muito experimentada, né? Os pioneiros do cinema usaram, abusaram até das possibilidades técnicas. Isso a gente não vê nos filmes que a gente assiste agora. A gente até vê quando você vê um filme tipo Matrix, porque usa uma linguagem nova, uma câmera lenta. Mas, assim, naquela época tudo era novidade, todas as possibilidades eram novas. Eu tive acesso muito a esse material e tive que fazer muitos trabalhos de faculdade observando aquele material. Então, essa base, para mim, foi muito importante. E, independente de ter formação em cinema, o que o jornalista que não se especializou na área pode aprender com a música, o cinema e outras áreas? Isso acho que é fundamental para desenvolver sua narrativa, né? Eu acho que a gente, até quando se torna editor, tem um movimento que é quase natural, assim, você acaba usando muitos títulos de filme, título de música, trecho de letra, nome de livro para dar título em matéria, ou para escrever aberturas de matéria. Você usa muitas referências que vêm da literatura, que vêm de outras artes. Isso tudo é bagagem cultural, né? Isso ajuda a ser mais criativo, né? Eu estava vendo, por exemplo, a Vanity Fair, que é uma revista que eu gosto muito, eles fizeram uma capa recentemente sobre Audrey Hepburn, e aí era sobre o período que ela trabalhou em Roma e tal. E aí usaram uma legenda em inglês, né, que eu achei primorosa, que era assim, "There's no place like Rome". Quer dizer, é uma frase conhecidíssima, existem muitas músicas que citam isso, que é "There's no place like home", que é "não há um lugar como a nossa casa". E eles trocaram só uma letra, o H pelo R, e ficou "não há lugar como Roma". Então, às vezes, ter esse repertório, ter isso na bagagem, é muito útil quando você vai trabalhar com jornalismo, porque você tem ideias, às vezes você cita, você faz uma releitura, você faz uma homenagem. Então, eu acho que assim, é bom beber de muitas fontes, né? Inclusive arquitetura, dança, tudo isso te inspira, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo o primeiro movimento do concerto para violino de Tchaikovsky.
Estava ouvindo no carro, vindo para cá e tal, um negócio que assim, já me levou às lágrimas 1000 vezes. 1000 vezes pode ser um exagero, mas em alguns momentos da minha vida, porque eu acho demais. E era uma interpretação de uma violinista que eu não conhecia. É ótimo você poder comparar com outras interpretações de outras pessoas e saber, sabe, assim, eu acho que tudo, quanto mais repertório a gente tem, melhor a gente pode discorrer sobre um assunto que a gente pretende sobre aquilo ter mais autoridade do que as outras pessoas. Por que alguém quer ler uma coisa que você escreve, por exemplo? Por que alguém vai ler uma crítica? Porque ele confia que a sua opinião é mais ampla, mais vasta, mais interessante do que a dele. Ajuda a formar a opinião da pessoa. Para você ter isso, você precisa ter bagagem. Não adianta só sair falando, senão você está enganando a si mesmo e ao leitor. E assim, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco. Fique agora com Marcela Brito e Rafaela Castro. A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it. Never recreate from your memory. Always imagine new places. He's hiding something, and we need to find out what that is. We gotta break out of here. Give him the kick!